Gente, que calor. Eu não sei por que eu escolhi fazer essas coisas uma hora dessa, meu Deus. Tô aqui igual uma marmota, mas é o que deu, porque eu preciso dormir logo. Mas eu tô um pouquinho borocrochô, então eu aproveitei pra vir responder uma pergunta que me fizeram. Eu nunca sei organizar minhas ideias, mas enfim. Aconteceu uma coisa que me deixou um pouquinho pra baixo agora de noite. Juntou que eu já tava um pouquinho... E deu tudo certo, virou um vídeo. A pergunta é por que eu criei um canal se eu nunca gravo, nunca posto os vídeos. Eu criei o canal porque eu sou uma pessoa extremamente vergonhosa. Tá, não faz muito sentido. Mas eu sou uma pessoa extremamente vergonhosa. Tipo, nível máximo. E eu sou uma pessoa que fica nervosa se tem que fazer alguma coisa diferente do que eu tô acostumada. Eu sou real, uma criança que precisa da mãe pra tudo. Esse nível. Porque minha mãe já sabe tudo, entendeu? Minha mãe já passou por tudo. Então ela vai saber o que fazer e vai saber o que falar pra eu fazer. E aí vai dar certo. Então eu detesto tudo que eu tenho que fazer pela primeira vez sozinha. Quando isso acontece, eu enrolo no nível máximo. Eu venho pra fazer as coisas, porque, sei lá, vai me dando uma agonia. E se for um caso, tipo, extremo, muito, que vai me deixar muito nervosa, eu começo a ter uma crise fora do comum. É uma coisa muito, sei lá, não sei se isso acontece com mais gente. Por eu ser extremamente vergonhosa, eu perdi muita coisa, tipo, muitas coisas na minha vida. Ah, é coisa boba. Não, gente, não é coisa boba. Tipo, hoje é uma coisa que eu penso que eu faria muito de boa. E aí eu falo, pô, cara, que burra que tu foi! Por que tu não fez? Era tão fácil, tão simples. Eu não consegui fazer, eu realmente travei, ou eu passei mal, ou alguma coisa assim. Então eu perdi muita coisa. Tudo começou faz um tempo já, só que eu só consegui ficar mais de boa hoje. Eu consigo ficar muito mais de boa hoje. Mas isso começou em 2017. Tenho certeza disso. Porque a gente tinha a formatura. Era minha formatura do 9º ano. E eu sempre gostei muito de escrever. Não que eu escreva coisas, nossa, lindas, maravilhosas, meu Deus. Não, eu só jogo lá. Eu tinha um professor incrível, por sinal, Jusney. E ele me ajudou, tipo, muito, muito, muito mesmo na minha vida. Porque, como eu gostava de jogar as ideias, eu jogava as ideias. Ele dizia que era incrível, maravilhoso, meu Deus, você vai ser escritor um dia. E, gente, real. Na minha época fanfiqueira, eu achava que eu tava escrevendo assim um mundo de coisas lindas. Sério, nossa, caraca, escritora pra caramba. Mas não, gente, hoje eu vejo era meio merda, sabe? Mas tá bom, ele me incentivava ao máximo em tudo que eu fazia. Ele ia lá, me ajudava, corrigia tudo e deixava, tipo, sim, ele transformava numa coisa muito, muito incrível. Muito obrigada. Hoje eu guardo alguns, outros eu acho que ele guardou, porque ele sempre que eu queria pagar alguma coisa, ele falava, não, vou guardar porque quando você for escritora, eu quero falar pra todo mundo que eu li primeiro seus textos. O que eu tava falando, meu Deus? Além de tudo, eu tenho uma memória péssima, tipo, horrível, nível máximo. Eu sempre me esqueci porque eu tava falando isso. Enfim, eu vou seguindo do que eu acho que era, e no fim eu sei que tudo vai se encaixar. Quando chegou a época da formatura, precisava de alguém pra escrever lá, bonitinho, né, pro fulaninho ler. Quem ia escrever isso? Maria Eduarda, né? Escrevia bem? Não, mas é porque era a única que tinha paciência por alguma coisa assim, aposto. E aí eu falei, pô, vou, né? O que eu fiz? Eu tinha, eu acho que uma semana pra fazer isso. Eu deixei, sei lá, pra última hora. E mesmo assim, é uma coisa que eu guardo até hoje. Eu guardo assim. Eu acho que eu guardo. Eu só continuando naquele vídeo. Hoje eu vejo que eu escrevi nada com nada, mas tá. E se eu achar, vou colocar aqui um pedaço dele pra vocês, porque, sério, eu sou muito apaixonada. Não pelo que eu escrevi, não por eu ter, né, tipo, olha, todo mundo tá escutando o que eu escrevi. Não. Mas porque foi a primeira vez que eu consegui, tipo, parar e falar em público pra pessoas que eu conhecia muito e pra pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida. E, tipo, eu consegui. Até minha voz tava um pouco trêmula. Meu Deus, eu já tô muito melhor, caraca. Aquela foi a primeira vez que eu consegui. Foi fácil? Não foi, gente. Foi muito difícil. Porque eu escrevi, passei lá pra eles corrigirem, pra eles se era aquilo lá mesmo. E, sei lá, eles disseram que gostaram muito, que se emocionaram e papapá, iludindo a querida aqui, né? Eu falei, eu escrevo,
Mas alguém vai ter que ler. E tinha um amigo meu que ele falou, não, então tá bom, eu leio. Chegou no dia, um olho pro cara do outro, tipo assim, e agora? Porque eu sabia que ele não queria ler. Ele também tinha vergonha. Eu já tinha escrito e a gente prometeu que ia ler. Eu tomei meus 10 segundos de coragem, fui lá, falei pra ela, ó, então muda aí o nome, porque eu vou ler, que eu que vou falar esse break 10. Então assim, com o maior orgulho, né? Isso durou 5 segundos. 5 segundos. A hora que ela escreveu o nome, que eu rabiscou o nome, ela escreveu o meu, e eu virei, eu já tava, tipo, paralisada, não consigo fazer mais nada, socorro. Falei, puta, cara, tu é muito burra, o que tu fez? Agora não tem mais como voltar atrás. E aí eu falei, pô, já que não tem como voltar atrás, vamos lá, né? E é um momento único, você não vai perder mais isso na tua vida. Depois eu fui lá, quase morri, cada passo que eu tinha que dar era uma tortura. Agora isso eu não lembro, se eu olhei pras pessoas, eu acho que eu só, tipo, mirei ali e fui falando. Eu acho que já tinha até um pouco decorado aquilo lá. Porque de tão, sei lá, ansiosa que eu fiquei, eu decorei aquele trem. Então, às vezes eu tava lendo assim, mas eu nem tava lendo. Agora, quando eu gaguejava, porque eu tava lendo, né? Com tudo isso, me pego pensando que às vezes as coisas acontecem de uma forma bem diferente da que imaginamos. Há 4 anos atrás, começamos uma história diferente. Professores diferentes, pessoas diferentes e, mesmo sem querer, tivemos que aceitar essa nova vida. Se acostumar com o novo talvez não fosse tão fácil. E o mais engraçado é que esse problemão se tornou um nada em tão pouco tempo. Aprendemos a lidar com as diferenças e aproveitar a cada segundo, e a cada ano uma nova vida. Algumas pessoas saíram, outras entraram, e com certeza, ter chegado até aqui com vocês foi uma das melhores experiências que tive. Obrigada por terem feito cada minuto valer a pena. Para os que não estiverem ao meu lado nos próximos anos, espero que um dia nos encontremos novamente. Obrigada por serem quem são e terem nos ensinado a ser alguém melhor. Amo vocês, meu ano. Então essa foi a primeira vez que eu consegui. Deixei o vídeo aí pra vocês. Depois disso, passou, beleza, acabou. Eu me senti tipo assim, caraca, eu consegui, todo mundo lá me olhando. Falei, meu Deus, consegui. Eu consigo, cara, eu consigo. Era esse sentimento que eu tinha na hora. E aconteceu um episódio muito pancado na minha vida. Que se um dia vocês quiserem eu conto, se vocês quiserem eu conseguir contar, eu conto. Que eu acho que foi o que acabou com a minha vida de vez. E com isso eu acabei fazendo coisas que eu nunca na minha vida faria novamente. Nunca. Eu espero que não. E todo aquele ânimo que eu tinha acabou de novo. Com isso, eu passava pela psicóloga e tal, fazia acompanhamento. E aí a gente, em conversa, tipo, numa dessas consultas, a gente entrou no assunto do meu medo das pessoas. Tipo, eu tinha real medo das pessoas. Mesmo antes do ocorrido. E aí eu expliquei pra ela como que era e ela me deu uma ideia. Que é então o que eu faço até hoje. Mas eu tentei um pouquinho mais. Ela falou, olha, sempre que você tiver num dia mal, sempre que você estiver meio pra baixo e tal, você vai pegar teu celular, uma câmera, qualquer coisa, ou, sei lá, entra, vai na frente do espelho, para no teu quarto, qualquer coisa, onde você estiver, e você vai começar a falar sobre o seu dia, contar alguma coisa que você sabe, como se você estivesse falando isso pra muitas pessoas mesmo, como se tivesse um mundaréu de gente te assistindo. E você vai ver como que você lida com isso. Então não pensa, pô, tô sozinha, não. Pensa como se, sei lá, as pessoas que você menos conseguisse falar alguma coisa estivessem ali na tua frente. E quando você conseguir, você grava pra ver como vai tentando fazer e vendo o que dá. E eu fiz. Eu achava que ia ser muito fácil, porque, pô, eu sabia que eu tava sozinha. Eu sabia que atrás do meu celular, atrás, tipo, ali na minha frente não tinha ninguém. Só que eu coloquei muito na minha cabeça pra fazer o que ela falou pra fazer. Então, sei lá, ela falou pra eu pensar que tinha muita gente, eu pensava real que tinha muita gente. Ou eu pensava muito que tinha as pessoas que eu não conseguia nem olhar, nem ficar de frente, sabe? Que me causavam um terror absoluto. E eu começava a falar, e na hora que eu tava, tipo, num desespero, eu falava sobre aquilo que eu tava sentindo naquela hora. Ou quando eu tava num dia bom, eu aproveitava pra falar também pra ver como seria, tipo, como que podia ser diferente isso. E isso real me ajudou muito.
foi onde eu criei o canal. Porque eu falei, pô, às vezes eu vou gostar de alguma coisa, eu não quero deixar isso guardado aqui e depois perder. Então eu vou criar e eu vou jogando isso e pronto. Se alguém descobrir, descobriu. Se não descobriu, não descobriu. Vamos ver no que dá. Só que aí eu postei e tal, acabei mandando pras pessoas. Depois eu falei, putz, todo mundo vai ver, vai me zoar pra caramba. Eu entrei num desespero extremo. Mas eu falei, não. Pensa que agora realmente tem alguém te vendo. Tipo, por mais que seja uma pessoa, essa uma pessoa vai estar te assistindo e vai achar alguma coisa sobre isso. Então agora você realmente tem alguém que vai ver isso. E eu fui e deixei o trem ir. E aí foi onde eu postei 1, 2, 3 vídeos, apaguei aquilo lá. E tô fazendo esse aqui agora pra explicar. Mas por que que eu não gravo tanto? Porque eu sou uma pessoa com zero ideias. Zero criatividade. Então eu realmente só gravo quando tá acontecendo alguma coisa muito importante, ou quando eu quero falar alguma coisa, ou no caso, quando alguém me pergunta alguma coisa, então eu aproveito pra jogar isso. Mas é isso, basicamente por isso que eu criei o canal e não posto nada. Eu ainda tenho muita vergonha. Não vou falar pra vocês que hoje eu chego e me tacarem em tudo, não. Meu medo pelas pessoas ainda existe. Mas é isso, gente. Respondida a pergunta, demorei um século pra falar isso. E recomendo isso que eu fiz, por mais que pareça algo bobo pra quem já tem costume de fazer as coisas em público. Inclusive, como eu disse, isso me faz tão bem. Você realmente me ajuda. Porque hoje eu tava, tipo, muito triste pelo que aconteceu. A tonta, né? Como eu comecei a conversar, também funciona quando eu quero conversar e, tipo, não tem ninguém, então eu só solto aí, depois eu fico pensando no que eu falei e dá super certo, resolvo minha vida sozinha. E é isso, me mandem mais perguntas pra eu ter mais o que gravar, me mandem sugestões, prometo tentar um pouco mais. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido. Eu falei, enrolei, falei, tava com medo aqui, o vizinho deve estar me achando uma doida. Mas o que importa é que tá feito. E um beijo.